só gravar. Então, vamos lá. Na semana passada, nós começamos a estudar as características do remanescente, daquela passagem que está lá em Apocalipse 12, verso 17, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, esse verso, na verdade, a gente está usando 2 aulas inteiras para explicar do que esse verso está falando. Quem são esses santos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? O que é guardar os mandamentos de Deus, né? O que é ter o testemunho de Jesus? É isso que a gente está vendo. Então, eu coloquei até aqui para gente o slide que eu usei para iniciar a aula passada, tá? Esse slide, ele é um slide que ele mostra o seguinte: nós temos, então, olha, Apocalipse 12, 17. E nós respondemos a 3 perguntas na aula passada. Quais são os mandamentos guardados pelo remanescente? Qual a importância da obediência desses mandamentos de Deus? E nós terminamos respondendo se o remanescente, se ele obedece os mandamentos, ele é salvo porque ele obedece os mandamentos, ele é salvo pelas obras? E aí nós concluímos que não, ele é salvo pelo sangue do Cordeiro, mas ao ser salvo, ele passa a fazer parte do reino, e um reino que se comporta de forma diferente, que obedece os mandamentos de Deus. E aí ficou faltando uma última pergunta para nós respondermos, que foi: o que é ter o testemunho de Jesus? Porque o remanescente, ele guarda os mandamentos de Deus e ele tem o testemunho de Jesus. E aí, eu vou ser sincera para vocês, que eu achei que essa pergunta iria ser respondida em um slide só. E eu pensei, a gente vai responder essa pergunta e depois a gente já vai entrar no outro tema. E quando eu fui fazer a aula, eu descobri que não, que na verdade não é assim, que não é tão fácil assim, e que na verdade a gente tem que fazer uma construção bem maior para a gente poder realmente entender. Então, ter o testemunho de Jesus é a segunda característica desse remanescente de Apocalipse 12. E a pergunta que vem, porque a gente tem uma preposição aqui, né? Testemunho de Jesus. E aí, se eu fosse uma professora de português, que eu não sou, eu era boa em português, gente. Eu acho que eu não sou mais. Eu acho não. Eu sei que eu não sou mais. Mas eu entendia muito bem essas regras gramaticais e eu tive que relembrar. Quando a gente fala o testemunho de Jesus, a gente pode ter 2 possibilidades. Ou esse é um testemunho dado por Jesus, ou ele é um testemunho sobre Jesus, ok? Então, são 2 opções. Essa classificação que vem depois, que vem entre entre 2 coisas, ela é chamada de genitivo. Ou seja, o de Jesus, ele é um genitivo direto, né? Que seria um testemunho sobre Jesus, ou ele é um genitivo indireto, ele é um genitivo subjetivo. Ele é dado por Jesus. E é isso que a gente vai tentar entender na aula de hoje. A expressão em grego lá é ten maturiam lesou, ok? Testemunho de Jesus, dado por Jesus ou sobre Jesus. Então a gente pode tentar entender o que João estava pensando quando ele escreveu todas essas coisas, para a gente poder entender se isso é o testemunho que foi dado por Jesus ou é o testemunho sobre Jesus, ok?
Então, vamos lá. Nós vamos ler algumas passagens de Apocalipse e, na verdade, são todas as passagens onde está escrito onde está escrito a expressão testemunho de Jesus. O primeiro está lá em Apocalipse 1, os versos 2 e depois o verso 9. Apocalipse 1, verso 2 e o verso 9. E ele diz assim: o qual atestou a palavra de Deus, tá? E o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Vamos ler o verso 1 para a gente entender, porque isso aqui está confuso. Então, o que é o Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E o seu anjo, né, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu, ok? Então, aqui a gente tem o testemunho de Jesus. No verso 9, a gente tem, diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, mais uma vez, a gente vê esse texto. Apocalipse 12, 19, nós já mencionamos aqui hoje. Então, vamos lá para Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 10. Esse Apocalipse 19, verso 10, já vai dar um spoiler imenso. Diga, Vanja. O verso 9 do capítulo 1, nova versão transformadora, ele já dá uma resposta, ele fala assim, ó, a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Mas não tá, a gente vai ver que não está correto. Foi interpretativa essa tradução aí. Entendi. Mas a gente vai tentar construir isso de uma maneira bem certinha para não ficar dúvida. Mas foi muito bom você falar isso aí. Muito bom mesmo, tá? Então vamos lá. No Apocalipse 19, 10, João diz assim: olha, prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E em Apocalipse 20, verso 4, só virando aí uma paginazinha, tá assim, olha. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então é assim. Os estudiosos gramaticais, eles dizem que todas as vezes que João usa a expressão testemunho de Jesus, ele está usando em simetria com alguma outra coisa. Por exemplo, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, né? Por exemplo, eu fui preso na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
o remanescente do tempo do fim é aquele que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus, ok? Então, na época de João, a palavra de Deus, essa expressão, palavra de Deus, ela se referia a todo o Antigo Testamento. Então, era a palavra dada por Deus, ok? A palavra dada por Deus, tá? Os mandamentos dados por Deus, ok? E o testemunho de Jesus, olha que interessante, na época de João, ele significava tudo aquilo que Cristo tinha ensinado enquanto esteve na terra. E como João está escrevendo o Apocalipse lá já perto do ano 90 depois de Cristo, nós já tínhamos muitos escritos de Pedro e Paulo. Então, o testemunho de Jesus na época para a igreja cristã, ela incluía os ensinos de Jesus e os ensinos de Pedro e Paulo escrito, ou seja, dados por Jesus, dados por Pedro, dados por Paulo. Eram os ensinamentos. Então, hoje, a igreja adventista, na sua visão teológica, ela entende que quando é falado o testemunho de Jesus, ele não é eu dar testemunho de Jesus, é eu guardar o testemunho que Jesus deu, através dele ou dos seus servos, os profetas, ok? Então, isso seria um genitivo subjetivo, ok? Que seria o testemunho dado por Jesus. Você ainda quer falar, Vanja? É porque estava com a mãozinha levantada. Não, eu já tirei a mãozinha. Tá. Então, isso, gente, é assim. Eu vou ser bem sincera para vocês. Eu só consegui chegar a essa conclusão porque eu li o estudinho aqui dos estudiosos da língua em grego, porque eu sozinha eu ia ficar na dúvida. Ele é dado por Jesus ou ele é sobre Jesus? E para a gente em português parece que tanto faz, nossa, né? Que diferença faz? O testemunho sobre Jesus também é uma coisa super importante. Eu tenho que guardar o testemunho que eu tenho sobre Deus. Mas quando a gente vai entender o Apocalipse, faz muita diferença essas duas colocações, ok? Então, seria o testemunho dado por Jesus, tá? E aí a gente... Ellen, Oi. na verdade, quando a gente vê na língua portuguesa, você pode subentender as duas coisas. Sim. Que é como se eu tivesse esse testemunho, né? E como se eu também tivesse que falar do próprio Jesus, do seu testemunho. Ela dá a entender quando você lê, como se fossem os dois. Sim, na verdade, em português você poderia usar as duas coisas, né? Que, assim, na verdade, você não, assim, a gente pensa que não estaria ferindo nenhuma questão teológica. Só que quando a gente vai entender o que é o testemunho de Jesus, a gente entende que não é assim, que não pode ser de qualquer maneira, né? Que não tanto faz, entendeu? Na verdade, importa, tá? Até porque ele fala aqui, né? Ele tem, que você leu, que ele fala que é ele fala que são profecias, né? Eu não sei qual foi, não lembro agora. Que é espírito Exatamente, de profecia. Isso, é o versículo que a gente acabou de ler, né? Que está Sim. lá em Apocalipse 19, 10. Então não poderia ser o testemunho de Jesus. O que eu falo sobre ele, né? Sim. Não é, Sim. na verdade, Sim, é que eu falo sobre Jesus. Justamente. é algo que ele dá, né? Então, olha só. É,
ele fala em Apocalipse 19:10. Ele diz assim, ó, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui ele explica todas as vezes que ele falou o testemunho de Jesus, no Apocalipse ele está explicando nesse verso a que ele estava se referindo, tá? Quando a gente estuda essa expressão, espírito de profecia, a única vez que essa expressão inteira aparece na Bíblia é nesse verso, tá, gente? Não aparece em outro lugar. Então, para a gente poder tentar entender, então, peraí, o que é o espírito de profecia? O que é isso que Jesus dá, esse espírito de profecia? E aí a gente vai tentar entender isso. Dizem que o texto que chega mais perto desse conceito é o texto que está lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, e aí a gente vai ler o 28 também. Riselda, você pode ler para a gente? 1 Coríntios 12, Posso. de 8 a 10, e aí depois a gente vai ler o verso 28. 12, de 8 a 10, né? Isso. Ok. Então, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. É para ler o 28 ou você vai ler depois que falar? 28, agora. 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, olha só, aqui, gente, Paulo está ensinando aos membros da igreja de Corinto como que funcionava a distribuição dos dons. Então, ele fala que os dons são dados pelo Espírito Santo e ele dá para uns uma coisa e para outros outra coisa. Então, uns são feitos apóstolos, uns são feitos profetas, outros têm dons de cura, outros têm dons de língua. Tem gente que tem o dom da interpretação profética. Então, aqui a gente começa a entender que isso tem a ver com um dom fornecido pelo Espírito Santo e que a partir daí essa pessoa passa a ser chamada de profeta, ok? Então a gente tem quem tem o dom, este dom específico do Espírito Santo é chamado de profeta. Apocalipse 19:10, ele faz um paralelo com uma passagem que está lá em Apocalipse 22, de 8 a 10. Apocalipse 22, de 8 a 10. Vanja, você pode ler para a gente? 8 a 10. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim a fim de adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adora somente a Deus. Em seguida disse, não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Muito bom. Então, a primeira coisa que a gente vai entender desse texto, gente, é essa questão de João, nas duas passagens, ter se prostrado perante o anjo. Até hoje, eu vou ser muito sincera com vocês, até hoje, quando eu fui estudar o assunto, eu achava que João
tinha se prostrado porque ele tinha confundido o anjo. Que ele, por algum momento, pensou que aquele anjo poderia ser Jesus. Alguém mais pensava isso ou era só eu mesmo? Eu achava que ele tinha cometido um engano. Diga, Cristiane. Eu também achava a mesma coisa. Eu pensei que ele confundiu, porque eu pensava que ele era o próprio Deus. E eu também pensava isso. Sabe que eu descobri, gente, que não. Sabia que na época de João, na igreja cristã, estava começando a surgir um costume de adoração de anjos. Tinha começado a surgir esse costume dentro da igreja. Então parece que João ele estava reagindo a esse costume. Sabe assim, quando ele pensa assim, e agora? Será que eu tenho que me ajoelhar ou não tenho que me ajoelhar? Eu tenho que me prostrar? E aí ele pensa assim, poxa, então eu vou me prostrar porque nas dúvidas eu não deixei de adorar. E aí o anjo, gente, ele deixa muito claro que o único que é digno de adoração é Deus. Só Deus é digno de adoração. E depois eu fui parar para pensar. João conviveu com Jesus 3 anos, independente de qualquer coisa, ele sabia exatamente quem era Jesus, mesmo sendo Jesus ali glorificado, né? Ele realmente ele conhecia tanto que quando ele vê Jesus lá entre os candeeiros, lá em Apocalipse 1, ele reconhece Jesus. Então ele não fez essa confusão, mas eu achava que ele realmente tinha se confundido, sem saber, né? Quem estava diante dele. Mas aqui diz que não, que naquela época estava despontando na igreja esse costume. E você imagina que na época de João estava muito recente algumas aparições muito fortes de anjo. Eu vou relembrar 3 aparições de anjos aqui que foram muito intensas. Olha, o anjo que apareceu para Zacarias dizendo que Isabel ia ficar grávida. Então você imagina, isso tinha sido naquele século, vamos dizer assim, tinha menos de 100 anos que isso tinha acontecido. A gente tinha outra situação, por exemplo, os anjos que apareceram no céu para os pastores, imagina, né? A gente tem o anjo que apareceu para Maria, que apareceu para João. Então, assim, eram criaturas que os homens que os viram, eles realmente entendiam que eram seres superiores, mas o anjo deixa muito claro que o único que é digno de adoração é Deus. E ambas as passagens denunciam, elas servem de denúncia para qualquer adoração que não seja dirigida a Deus. E elas é como que elas corroboram tudo que está escrito no Apocalipse. Porque se eu pudesse adorar qualquer outra coisa que não fosse Deus, eu poderia, por exemplo, me curvar à besta. E diante da imagem da besta, como está pedindo lá em Apocalipse 13, como vai, né? Que Apocalipse 13 fala que vai ser pedido no tempo do fim. Então, isso é, na verdade, uma coisa que eu queria trazer para vocês, porque eu aprendi hoje e eu não sabia, porque eu achava que era realmente um engano de João. Mas a Vanja leu a passagem de Apocalipse 22, e quando a gente vê essa passagem em conjunto com Apocalipse 19:10, a gente vê um paralelo, elas são muito parecidas, né? Olha, em Apocalipse 19:10, ele diz: Eu sou conservo seu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, ok? No Apocalipse 22, ele diz: Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Você está vendo que a característica dos irmãos aqui, no capítulo 19, é manter o testemunho de Jesus, e a característica dos irmãos, dos profetas, é guardar as palavras deste livro, em Apocalipse 22. Então, a gente está vendo que tem uma simetria, tá?
entre essas duas frases, ok? E aí, quando a gente vê essa simetria, o que a gente começa a entender? A gente sabe que esse livro é uma revelação realmente dada por Jesus Cristo, né? Ela é dada a João, mas ela também é sobre Jesus. Ele é o autor e ele é o tema principal do livro, gente. Isso é muito claro. Então, ser um profeta verdadeiro significa em ter fidelidade à mensagem de Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele passaria a fazer parte do testemunho de Jesus. Não é só o que Jesus ensinou nos evangelhos, não é só o que Paulo tinha escrito às igrejas, não é só o que Pedro tinha escrito às igrejas. João agora, ele estava começando a entender que o livro que ele estava escrevendo faria parte daquele testemunho de Jesus. Faria parte da profecia dada por Jesus, ok? Então, ele passa a entender o Apocalipse como tal, né? E lá em Apocalipse 22, eu queria que todo mundo fosse para lá, Apocalipse 22, versos 18 e 19, porque lá, gente, tem um aviso, tá? Um aviso muito importante para aqueles que, para os falsos profetas, vamos chamar assim de falsos profetas, tá? Ele diz o seguinte, olha, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha, gente, que forte isso. Ou seja, o anjo, lá no verso 9, ele diz, olha, João, eu sou conservo teu e dos teus irmãos e dos profetas, todos aqueles que guardam as palavras deste livro. Ou seja, o remanescente, ele guarda as palavras do Apocalipse, ele observa, ele obedece. Mas o falso profeta, aquele que não é remanescente, ele tenta mudar as coisas do livro de Apocalipse, ele retira, ele acrescenta palavras, é como se ele estivesse acrescentando ensinamentos a uma profecia dada por Jesus, e aí o Apocalipse tem uma maldição para essas pessoas. É forte, né? Eu achei. Então, acho que a gente tem que tentar entender realmente o que é o Apocalipse. Veja bem que acrescentar palavras não é necessariamente eu ter uma interpretação equivocada, tá, gente? Eu posso estar sinceramente enganado na minha interpretação do Apocalipse. Mas quando eu começo a colocar falsos ensinamentos, né? Aí sim eu estou incorrendo no risco aqui dessa maldição do Apocalipse. Diz, Cris. Ellen, assim, quando a Bíblia fala que haverá uma maldição aos falsos profetas ou qualquer outra pessoa que coloque ou acrescentem ou que cancelem alguma palavra, isso não quer dizer propriamente nas traduções ou nas escritas da Bíblia, e sim nas pregações, é isso? No ensinamento, eu entenderia como sendo no ensinamento teológico. Certo. Sabe? Quando a pessoa deturpa aquele ensinamento e ela pega aquele ensinamento e ensina de uma forma completamente errada, trazendo engano. Ela está deturpando o caráter de Deus que é mostrado no livro, né? Quando a gente fala que o Apocalipse ele é uma revelação de Cristo e sobre Cristo, quando eu deturpo isso,
eu estou, na verdade, deturpando o próprio caráter de Deus, né? Então, eu não acho assim que foi um tradutor que, por ter um pensamento diferente, ele se equivocou. Eu não consigo entender dessa maneira, não. A não ser que tenha sido uma pessoa que deliberadamente falou assim, não, eu quero acreditar dessa maneira e a partir de agora eu vou colocar assim. Entendeu? Entendi. Porque, olha só, Mas assim, é de uma forma direta, né? Consciente do que você que está consciente, fazendo algo que está errado, né? uma forma leviana mesmo. Eu vou te Entendi. dar um exemplo nosso, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos hoje, assim, inúmeras correntes teológicas que interpretam pedacinhos do Apocalipse de forma diferente um do outro. O capítulo mais controverso de Apocalipse hoje para os teólogos adventistas é Apocalipse 17. Nós não temos um consenso teológico. Nós temos, sabe, mudam umas coisinhas, sabe? Então, assim, quer dizer que a pessoa que está ensinando de um jeito, ele está tentando entender ali tudo direitinho, ele está nessa maldição? Não, de maneira nenhuma. Até porque a profecia apocalíptica, a interpretação correta dela, a gente só sabe pós-evento. A gente não sabe antes, a gente só sabe pós. Ou seja, Apocalipse 17, a parte que hoje tem muita discussão sobre, né, sobre a parte, é uma parte que ainda não aconteceu. Então, é natural que as pessoas tenham dificuldade de entender e que algumas pessoas pensem um pouquinho diferente do outro. É claro que na linha do tempo, no contexto geral, todos eles têm o mesmo pensamento, ok? A gente não está falando aqui de alguém adotar preterismo, futurismo dentro da igreja, não. A gente está falando das pessoas trabalharem dentro da interpretação historicista, mas achando que uma simbologia é uma coisa ou outra, entendeu? Então, aqui seria realmente isso, mas é porque, assim, se a gente fosse estudar o conceito de falso profeta no Apocalipse, Cris, ele é um conceito muito claro e que não fica claro aqui só nesse verso. O conceito do falso profeta no Apocalipse é o conceito daquele, ele prega uma mensagem completamente desvirtuada. O falso profeta, ele está associado à Babilônia, que é chamada de meretriz, a grande mãe das meretrizes, ou seja, ele ensina uma falsa teologia, ensina uma falsa adoração. Vai chegar um momento que esse falso profeta vai ensinar que a gente não precisa adorar a Deus da maneira como a gente adora, que na verdade tem que ser de outra maneira. Então, quando a gente vai estudar esse conceito do falso profeta no Apocalipse, ele é um conceito muito amplo, né? E a Adriana colocou aqui, olha, no bate-papo, né, que é uma apostasia na palavra de Deus. É isso mesmo, Adriana. São pessoas que estão desvirtuando, deveriam levar a mensagem verdadeira e estão desvirtuando essa mensagem. Falam em nome de Deus e trazem uma mensagem equivocada. A gente vê isso muito claro, como, por exemplo, olha, lá em Jeremias. Lembra que Jeremias, ele falava, né, que Jerusalém ia ser destruída. E na época dele, tinha um monte de profetas falando em nome de Deus, dizendo, não, de jeito nenhum. Jerusalém não vai ser destruída. Vocês podem ficar tranquilos que a cidade vai ficar de pé. E aí, o que acontecia? Acontecia que as pessoas preferiam se enganar. Em todas as épocas, nós tivemos falsos profetas ensinando coisas erradas e dizendo que estavam falando em nome de Deus. A Riselda está de mão levantada. Diga, Riselda. Não, só para falar que, assim, eu tenho entendimento, eu concordo, mas, por outro lado, nós temos hoje linhas
Desculpa, Riselda. Ok. Oi. Nós temos linha de pastores que tem vídeos no YouTube, que são pastores que já são jubilados, que estão com uma outra visão do Apocalipse, mesmo não estudando a linha historicista que a gente estuda. Eles têm a visão preterista ou futurista, eles têm essa visão, e eles estão pregando algo que realmente não é o que a gente entende. Concordo contigo, até tem vídeos de pastores da igreja falando que isso aí não existe, que é uma visão única e exclusiva dele, que não é a visão da igreja. Eu concordo contigo que essa pessoa, ele realmente eu não posso taxá-lo de um falso profeta, porque pode ser um entendimento equivocado, mas que ele vai ter que vir para o caminho realmente correto, porque senão ele vai se perder. E ele está levando muita gente a acreditar nisso, que não é. E ele tem a oportunidade de entender o que é correto, só que ele terminou endurecendo naquilo que ele quer entender, porque ele já foi avisado várias vezes que não é por essa linha, e ele tem a oportunidade de estudar. Então, assim, eu termino não sendo humilde, não aceitando aquilo que todo mundo estuda, entendeu? Porque, assim, é impossível que toda uma instituição esteja errada e só ele esteja correto. E ainda tem quem está colocando data também, né? Agora já está datando. Então, isso realmente a gente tem que ter muito cuidado, tem que estudar para não terminar não entrando na linha dessas pessoas, porque, assim, Apocalipse não é um livro dificílimo, mas também não é um livro tão fácil. Verdade. E é como dirigir. Se eu começo a aprender o errado, para eu voltar para aprender o certo, é muito complicado. Por isso que eu entendo que essas pessoas vão ser cobradas, porque elas têm todo o entendimento para fazer o certo. Com certeza. Agora, tem uma coisa super importante do que a Riselda falou, gente, que é o seguinte. Eu vou ser bem específica. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não tem consenso no Apocalipse com relação a poucos versículos. Mas, assim, é um detalhezinho só. Só que existe um consenso da igreja, tá? Que é um consenso que vem desde a época lá da reforma e que a igreja adotou e que nós entendemos que realmente é assim, que o modo de se interpretar o Apocalipse é o modo historicista. Isso é um consenso. Então, se a pessoa começou na interpretação dela, por mais boa vontade que ela tenha, mas ela já começou saindo do método historicista, aí realmente ela já está começando a fugir completamente, né? Já tá realmente fugindo daquilo o que a igreja coloca nos seus consensos. Uma coisa é a igreja não ter certeza da nomenclatura do oitavo rei de Apocalipse 17. Outra coisa é eu dizer que Apocalipse 17 não pode ser interpretado do ponto de vista historicista. Aí eu estou jogando inclusive Daniel ladeira abaixo, né? Porque se eu não posso interpretar Apocalipse como historicista, Daniel também não pode ser historicista e assim por diante, tá? Uma conversa longa, que aí quando a gente vai estudar profecias, a gente entende essas coisas. Então, assim, eu sei que pode ficar dúvida para alguns aqui que não estudaram ainda Daniel e não estudaram Apocalipse, tá? Mas é uma coisa para nós estudarmos num outro momento. Vamos voltar para Apocalipse 19:10 e 22:9-10, que tem um segundo paralelo, né? O segundo paralelo entre esses dois versos pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ok? E no paralelo, no verso 10, ele diz assim: não cele as palavras da profecia deste livro. Aqui, gente, nós entendemos, Jesus, ele dá o seu testemunho através dos profetas. E aqui, João entende que esse livro eram as palavras de profecia que estavam, quando a gente está lá no capítulo 22, a gente já está no encerramento do livro, ele entende.
As palavras da profecia deste livro tinham sido dadas por Deus para ele. João entende que ele tinha recebido o dom profético e ele tinha uma mensagem de Cristo para anunciar para o povo, ok? Então, aqui a gente entende que o Apocalipse ele está linkado com as profecias anteriores que tinham sido dadas por todos os profetas ao longo das eras, tá bom? No Apocalipse 22, 7, nessa passagem, ele diz assim, olha, de novo ele fala das profecias deste livro, olha, Jesus diz, né, olha, é Jesus que está dizendo aqui no verso 6 e no verso 7, ele diz assim, ó, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Ou seja, quem foi que deu essas palavras? O Senhor, o Deus dos Espíritos, ele é quem envia a mensagem. É ele quem dá a palavra. E aí a gente começa a entender melhor, então, que o espírito de profecia, então, ele é um dom dado por Deus, ok? Para pessoas específicas, para transmitir uma mensagem específica para cada época, ok? João tinha agora uma mensagem, que essa mensagem seria importante para os cristãos da sua época, mas para os cristãos até o tempo do fim. E é por isso que o anjo fala para João algo que é diferente do que é falado para Daniel. Lembra que Daniel, no capítulo 12, é falado assim para ele, sela as palavras deste livro, sela este livro, porque ele se refere a tempos ainda muito distantes, né? Mesmo Daniel não entendeu tudo do livro dele. Ele falou, olha, Daniel, você não precisa entender tudo, isso não se refere aos seus dias, isso se refere ao tempo do fim. Já João, para João é dito, olha, não cele as palavras deste livro, porque essas palavras, elas devem ser dadas, porque o tempo do fim está próximo. Então, João, ele já estava anunciando as coisas que em breve iriam acontecer, né? Essa expressão aparece repetidas vezes lá no Apocalipse. Vamos tentar entender como que os judeus, de uma forma geral, e os cristãos, no tempo de João, entendiam a expressão espírito de profecia, ok? Como que eles entendiam? Porque essa expressão só aparece na nossa Bíblia uma vez. Mas será que no tempo de João era assim também? E a gente vê que no tempo de João, existia a tradução massorética que ela colocava essa expressão em outros textos da Bíblia, em textos lá do Antigo Testamento, que era o que eles usavam, obviamente, né? Então, a gente vai lá em Gênesis, e aí esse não precisa abrir, porque tá aqui pra gente, tá bom? Gênesis 41, 38. Na Almeida Revista Atualizada, está assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Então, na Almeida Revista Atualizada, a expressão é Espírito de Deus. Olha como que está na tradução massorética, que era usado lá na época de João. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o espírito de profecia do Senhor? Aqui, gente, estava se referindo a José, que foi usado para revelar uma profecia dada através de sonho para Faraó. Lembra? Faraó sonhou
com 7 vacas gordas, e depois 7 vacas magras, que comiam as 7 vacas gordas, e 7 feixes de trigo bem graúdos, que eram substituídos por 7 feixes de trigos bem mirradinhos, bem fraquinhos. E aí José vem, interpreta esse sonho, ou seja, ele recebe o dom profético de interpretação, assim como Daniel recebeu o dom profético para interpretar o sonho de Nabucodonosor, e aí Faraó faz ele governador e etc. Fica mais claro ainda quando a gente lê Números, e aí nós vamos ler todos esses versos que estão aí. Nós vamos lá para Números e nós vamos ler os versos 16 e 17 e depois do 25 a 29. Números, capítulo 11, aí os versos 16 e 17. Vanja, você pode ler para a gente de novo? Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com ele. Tomarei um pouco do espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. 25 Aí, e 29 também? 25 a 29. 29. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo espírito que estava sobre Moisés. E quando o espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram algo que nunca mais aconteceu. Espera lá, vou ler de novo. E quando o espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram algo que nunca mais aconteceu. Tá se referindo que eles nunca mais profetizaram depois desse evento. Isso. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos os do povo do Senhor fossem profetas e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Gente, olha o tanto que esse verso ele é interessante, esses versos, porque eles deixam bem claro que o dom dado aí, e o dom é porque, assim, esses 70 iriam ajudar Moisés a governar o povo. Para que o povo soubesse que eles tinham autoridade como Moisés, Deus providenciou que eles recebessem o dom numa única situação deles profetizarem. Esse dom era um sinal que eles tinham sido escolhidos realmente, que aquilo não era uma lista aleatória, que eles realmente estavam sendo comissionados por Deus para ajudar Moisés a gerir o povo. E aí eles profetizaram. No verso 26, lá na tradução, uma das traduções que era usada na época de João e que é usada até hoje por judeus rabínicos, ela diz assim, olha, porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito de profecia, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e eles profetizavam no arraial. Então, você vê que na época de João, eles entendiam muito claramente, gente, isso é entendido pelos judeus até hoje, tá? Judeu ortodoxo entende que o espírito de profecia é o dom profético dado por Deus, ok?
Então, eles entendiam isso. O que estava acontecendo lá na época de Moisés? Moisés estava sobrecarregado, tinha muita reclamação do povo. Deus pede para que ele faça uma lista de 70 autoridades, pessoas que eram reconhecidas. Aqui na minha tradução fala anciãos, né? Que gozem de boa reputação ali pelo povo, tá? Para que eles sejam superintendentes, ou seja, eles vão lhe ajudar a comandar o povo, que eram ali mais de uns 2 milhões de pessoas, né, que Moisés estava carregando. E aí, eles recebem o Espírito Santo, que lhes capacitaria a serem líderes, só que para dar o sinal de que eles seriam líderes, eles são capacitados nessa única vez como profetas. E é interessante que fica muito claro, né, que é o dom de profecia, porque Josué ele fica com um pouco de ciúme e ele fala para Moisés, Moisés, eles estão lá longe, estão profetizando, é porque aqueles dois, eles estavam na lista, mas eles não saíram do arraial e foram para a tenda, eles ficaram lá nas barraquinhas deles. E aí Josué parece que estava com ciúme, e aí Moisés fala assim, olha, tomara que todo mundo fosse profeta e recebesse do Senhor o Espírito. Então, quando a gente lê tudo isso, gente, é para a gente entender o que está em Apocalipse 12, 17, ok? Apocalipse 12, 17, que diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Ou seja, ele foi pelejar contra o remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus, que a gente já entendeu que mandamentos são esses, e tem o testemunho de Jesus. Ter o testemunho de Jesus, gente, é ter dentro do remanescente do tempo do fim o dom de profecia sendo manifesto. Ou seja, o que o Apocalipse está me contando? O Apocalipse está me contando que no tempo do fim, esse dom profético se manifestaria novamente em alguém. Porque o espírito de profecia é a manifestação do dom profético. Não é eu somente entender Apocalipse, não é ter dom profético, ok? Entender o que a Bíblia me diz, o que os profetas disseram, não é ter dom profético. Trazer uma revelação nova para aquele tempo específico, isso é dom de profecia. Então, como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que o dom profético, ele se faz presente entre o remanescente do tempo do fim. E agora, por mais polêmico que seja para alguns, eu vou mostrar o próximo slide. Nós acreditamos, como adventistas do sétimo dia, que assim como o dom profético se manifestou em João, esse mesmo dom profético se manifestou em Ellen Gold White, que nasceu Ellen Gold Harmon. Era o nome do pai dela, White era o nome do esposo. Ela se casou bem jovem com Tiago White. Na verdade, o nome do Tiago, gente, é James, tá? É James. E que é traduzido para português como Tiago. E ela se casou com ele, e nós acreditamos que esse dom profético se manifestou nessa moça, ainda ali no fim da adolescência dela, e ela recebeu revelações de Deus para a sua igreja, que eram revelações para o tempo do fim. Eu queria, eu acho que eu vou abrir aqui, tem algumas coisinhas sobre Ellen White para vocês entenderem, e se vocês quiserem, essa pode ser uma aula extra para o fim da teologia do remanescente, tá, gente? Por que os adventistas acreditam
em Ellen White como profetisa. Vejam bem, acreditar em Ellen White como profetisa não é acreditar que ela reescreveu o que Deus ensinou, não. Pelo contrário, é acreditar em que ela exalta a Bíblia e somente a Bíblia, tá, gente? Nós não temos nenhuma teologia que tenha sido sistematizada por Ellen White. Nenhuma das nossas crenças fundamentais foi sistematizada por ela. Nós temos 28 crenças fundamentais, nenhuma foi Ellen White que sistematizou, ok? Então, Ellen Gold Harmon, ela nasceu em novembro de 1827 nos Estados Unidos. Quando ela tinha 9 anos de idade, ela cursava a terceira série do ensino fundamental, ela foi atingida por uma pedra jogada por um colega de escola. Essa pedra pegou no rosto dela e, para vocês terem ideia, ela ficou 3 semanas inconsciente. A saúde dela ficou tão fragilizada, ela passou a ter problemas nessa região de seios da face, que ela tinha febres, ela tinha infecções, a saúde dela ficou tão fragilizada que ela abandonou os estudos no terceiro ano do ensino fundamental, tá, gente? Aos 12 anos de idade, ela foi batizada na igreja metodista. Só que ela começou a assistir várias reuniões daquele movimento do advento, que era liderado por Guilherme Miller, e aí em 1942 ela aceitou que Jesus estava prestes a vir. E aí, por causa disso, ela foi desligada oficialmente da igreja metodista, que não aceitava essa coisa da volta de Jesus para 1844. Veio a grande decepção em outubro de 1844 e em dezembro de 1844, Ellen White teve a sua primeira visão. A primeira visão de Ellen White, ela viu o que aconteceria com aqueles que acreditavam ainda na breve volta de Jesus, porque teve um grupo que continuou acreditando que Jesus voltaria. Mesmo após aquela decepção, eles entenderam que eles não tinham que marcar uma data, mas eles entenderam que Jesus iria voltar. E eles queriam ainda proclamar a mensagem do advento. E aí ela viu, na sua visão, qual seria assim, a jornada desse povo adventista rumo à cidade de Deus. Ela se casou com um jovem pregador chamado Tiago ou James White, e dessa união nasceram 4 filhos. Ellen White viveu 88 anos e, apesar de ter somente a terceira série do ensino primário, essa mulher escreveu mais de 100.000 páginas. Ela é a escritora americana mais traduzida que existe, tá? Ela é uma das 100 personalidades do século passado, eleito acho que pela Forbes. Ela recebeu mais de 2.000 visões e foi com base nas visões de Ellen White que nós temos hoje na Igreja Adventista todo o nosso sistema de saúde, o nosso sistema educacional, as nossas casas publicadoras que imprimem nossos livros, graças a tudo que foi mostrado a ela. Gente, essa mulher, mesmo tendo a terceira série do ensino primário, ela fala coisas sobre saúde que nós só conseguimos descobrir nos últimos 50 anos como ciência. Essa mulher fala de cânceres que eram provocados por, ela chama de pequenos micro-organismos, e na verdade ela estava falando de vírus. E hoje, quantos cânceres a gente sabe que são provocados por vírus? Ela falava dos malefícios do cigarro numa época em que era considerado que o cigarro era medicinal para problemas pulmonares. Essa mulher ensinava a abrir a casa e deixar o sol entrar, para dar banho numa pessoa que estava com febre, numa época em que as pessoas que estavam com febre eram fechadas e reclusas dentro de quartos fechados, não deixavam uma frestinha de luz entrar. Ela fala coisas que ela não teria como saber sozinha, gente.
Só uma revelação vinda do alto, só o Espírito Santo para revelar as coisas que essa mulher falou. E olha que eu estou falando coisas da minha área, né? Porque, assim, são coisas que a medicina só descobriu depois. Essa mulher já falava contra o açúcar e a gordura, gente. Coisa que a gente começou a falar nos últimos 30 anos. Que a medicina começou a ter trabalhos científicos que falam contra isso nos últimos 30 anos. Então, imagina o quanto isso é significativo a gente entender que na época dela não se tinha conhecimento científico suficiente para falar sobre essas coisas. Então, a Vanja está comentando aqui, né, que ela fala sobre os neurônios. Gente, essa mulher fala sobre criação de filhos. Ela tem uma visão extremamente contemporânea sobre depressão. A Riselda está comentando aqui. Ela fala coisas que só a psicologia moderna hoje fala sobre criação de filhos. Se você lê o que essa mulher fala, né, no livro Lar Adventista, é coisa que só hoje as pessoas estão se dando conta. Ela fala, né, da importância da figura paterna, e olha que nós estamos falando aqui de assuntos que não são assuntos teológicos em si, são assuntos para a gente, mas nós entendemos que essa mulher recebeu, sim, o dom profético, e ela revelou coisas especiais que fariam parte da caminhada do remanescente no tempo do fim. Ela não reinterpreta nenhum ensinamento bíblico, ela não joga por terra nenhum ensinamento bíblico, muito pelo contrário, ela exalta a Bíblia e ela exalta o nome de Cristo. E é impressionante. Realmente, aqueles que já leram alguma coisa dos escritos dela, a gente realmente fica impressionado como o Espírito Santo e Deus pôde ser tão generoso conosco, trazendo esses ensinos, né, numa época em que realmente eles não eram obtidos ainda da ciência. Então, nós acreditamos, a Sônia está falando aqui, né, que ela fala para professores, e é lindo o que ela fala, e você vai ver que só as teorias modernas de educação é que vem mencionando o que ela já falava, gente, 100 anos atrás. Se não me engano, ela morreu em 1915, não tenho certeza. Mas 1915. 88 anos. 1915 mesmo. Obrigada. 1915, qualquer dia eu trago uma fotinha, a última fotinha tirada dela, toda velhinha, bonitinha, indo para a igreja, bem bonitinha mesmo. E foi uma pessoa que serviu a obra, foi missionária, ela não era só uma profeta, ela foi missionária, ela atuou tanto nos Estados Unidos como na Austrália, né? Ela foi enviada como missionária para a Austrália, e realmente é fantástico a obra e o legado que ela nos deixou. Então, nós entendemos que o remanescente do tempo do fim, ele tem duas marcas muito específicas, ok? E a gente precisa entender isso para a gente entender o que a gente vai ter na nossa última aula, ou penúltima, se a gente for falar especificamente de Ellen White. O remanescente do tempo do fim, ele guarda todos os mandamentos de Deus. Ele não deixa um mandamento de fora. Ele não escolhe aquilo que ele vai guardar. Ele não escolhe aquilo que é conveniente guardar. Ele guarda todos os mandamentos de Deus. E ele tem uma revelação profética específica para o tempo do fim. Ele tem dentro de si alguém que recebeu o dom de profecia e tem uma mensagem especial direcionada para este tempo, ok?
Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje, e aí eu vou dar um aviso super importante, que depois eu vou dar... Ellen, Oi, que é o testemunho de Jesus, né? Na que é o verdade. testemunho A de gente Jesus, leu Espírito de Profecia. que é o Justamente. espírito de profecia. Ou seja, o remanescente do tempo, na igreja, remanescente do tempo do fim, seria manifesto o dom profético, né? Então, avisos importantes, ok? Nós temos 2 temas mais de teologia do remanescente para falar. Nós vamos falar sobre a mensagem do remanescente do tempo do fim e o sábado, a importância do sábado para essa mensagem, ok? E que isso seria feito na próxima aula. E a outra seria o entendimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre o remanescente e sobre a Igreja Cristã final, ou seja, sobre todo o cristianismo no tempo do fim. Essas seriam as 2 aulas que nós ainda temos. No próximo domingo, nós não temos condição de ter aula, tá? Por quê? Porque nós temos no domingo que vem comissão de nomeação. E foi avisado para quem vai participar que essa comissão de nomeação ela vai durar o dia todo. Eu não sei, inclusive, se ela tem hora para terminar. Então, eu estou na comissão de nomeação. Eu não sei que horas vai terminar, ficaria corrido, então já estou avisando com antecedência que nós não vamos ter aula, tá? E se vocês quiserem, aí sim, e aí eu olhei no calendário. Então, no calendário, nós não teríamos aula semana que vem, que é dia 22, aí nós teríamos aula dia 29, tá? Nós teríamos aula dia 6 de dezembro e dia 13 nós não teremos aula, porque no fim de semana do dia 13 nós teremos a programação especial de Natal da comunidade C, ok? Então, todas as classes vão estar suspensas dia 13. E aí, se vocês quiserem, a gente voltaria para a última aula do ano, dia 20, falando sobre o dom profético de Ellen White. Vocês que sabem, se vocês querem ter essa aula, não precisa resolver agora. A gente conversa sobre isso depois, ok? Eu queria fechar lendo com vocês Amós 3:7. Amós 3:7, que dá uma certeza para a gente, né? E aí a gente vai terminar com essa certeza. Amós 3:7 diz assim, olha: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o profeta é aquele que recebe uma mensagem específica de Deus, o segredo de Deus, e ele revela para a humanidade aquele segredo. Nós temos a oportunidade de propagar essa mensagem. Nós temos a oportunidade de espalhar essa mensagem e sermos ali profetinhas, não profeta de ter recebido o dom profético, mas de poder espalhar essa mensagem, né? E como nós vimos 2 aulas aí atrás, de ser intercessores, propagando esse ministério da reconciliação, tá? Vamos orar, então? Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a sua bondade não conhece limites, Senhor. E o Senhor se revela para nós, suas criaturas, seres humanos simples. O Senhor traz as suas revelações através de seus servos, os profetas. Nos ajude, Senhor, a sermos guardadores das palavras deste livro. E quando eu digo este livro, não estou dizendo somente o Apocalipse. Nos ajude a ser guardadores do teu livro, a Santa Bíblia, Senhor, guardando realmente a verdadeira teologia, a verdadeira adoração, sendo propagadores, Senhor, do Evangelho eterno, aquele que deve ser pregado a todas as pessoas. Obrigada, Senhor,
porque sabemos que tu tens cuidado de nós. Esteja conosco durante essa semana e esteja com cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Ellen. Por Muito bom. nada.